Capítulo 456, Julgamento da Realidade. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Enquanto isso, Xiziun também enfrentava o seu primeiro desafio. Ela estava em uma planície, não muito grande, com dimensões de 100x100. À frente dela, havia 5 poças de líquidos distintos. Descubra qual dos que se aproxima mais da energia temporal, então pule dentro. Se você acertar, será levada para o próximo desafio, do contrário, será derretida até a morte. Shailauria. Xiziun observou as poças à sua frente. Uma era azul profundo, ela era feita puramente de que água em uma forma extremamente densa. Já a outra era feita de que fogo líquido e era possível ver o calor emanando naturalmente. Próxima a esta estava uma cinza, com tom metálico, representando o que metal. Também havia uma feita de que madeira e uma de que terra. Xiziun começou a pensar, qual seria o que mais contato tem com a energia temporal. HM. Para saber disso, primeiro eu preciso saber como a energia temporal funciona. Pensou ela. Ela ficou imaginando formas de resolver este empecilho, mas não era algo fácil de se fazer. Todavia, ela teve uma ideia. Rapidamente adentrou em sua dimensão espiritual e foi até seu castelo espiritual, não no interior dele, mas logo na entrada. Ali havia uma árvore dourada, desde suas raízes até suas folhas, o brilho dourado delas emanavam e exalavam um poder extremamente profundo. Xiziun foi até ali e começou a pensar. Esta é a árvore da vida. Ela é capaz de reverter o processo do tempo, o envelhecimento e muito mais. Não só isso, mas mesmo suas folhas são capazes de produzir medicinas poderosas o suficiente para fazer membros crescerem. Se eu cultivar uma fruta da vida e alguém a comer, essa pessoa receberá a vida eterna. Xiziun. Ela realmente pensava certo, a árvore da vida foi dada a ela pelo ser dourado, o qual demonstrou-se por ser alguém de poder imensurável. Afinal, quem mais poderia dar, literalmente, a vida para alguém? Sendo assim, Xiziun ficou em profunda introspecção. Vida. Morte. Vida. Morte. Vida. Tempo. Morte. Tempo. Estas palavras ecoavam na mente de Xiziun. Ela estava tentando compreender o cerne da questão, ou seja, qual o papel do tempo. Se ela compreender isso, será apenas uma questão de dedução para chegar às suas principais características. O tempo. Entendo. Ele é a arma mais poderosa da morte, mas, ao mesmo tempo, é a arma mais poderosa da vida. A morte o usa, pois, a vida tem um prazo de validade, ou seja, tudo um dia termina e o tempo é implacável, eterno e supremo. Todavia, o mesmo tempo que ceifa a vida, também dá a ela a oportunidade de se fortalecer. O caminho marcial aumenta nossa vitalidade, mas isso não quer dizer que apenas ganhamos mais tempo. Então, se o tempo é energia temporal, todos nós não teríamos ela conosco. Não? Não é isso. Entendi. Um sorriso apareceu nos lábios de Xiziun. Ela havia compreendido algo de suma importância. Ela então flutuou até o topo de sua dimensão espiritual e estendeu seus braços. Após isso, ela controlou toda a vida em seu corpo e não demorou muito para algo aparecer. À sua frente, flutuava uma chama. Ela tinha todas as cores que existiam, desde o preto absoluto ao mais branco que existia. Era como se todas as chamas existissem ali, mas não era isto. O que melhor apresenta a vida do que uma chama, certo? Murmurou ela com um sorriso nos lábios. Aquilo era a centelha divina da vida, ou seja, o ápice, o cerne da vida. Xiziun concentrou-se novamente, focando sua mente na centelha da vida à sua frente, até que mais uma coisa apareceu. Logo ao lado da centelha divina da vida, uma chama idêntica a ela apareceu. Esta era o núcleo da força vital de Xiziun, ou seja, o cerne de sua vida. Como ela era a personificação da vida, obviamente seria igual à centelha da vida.
Se o caminho marcial nos proporciona mais tempo, isso quer dizer que a energia vital produz energia temporal, a quantidade parece ser ínfima, mas se controlada de forma consciente, eu devo conseguir mais. Ela então levou suas mãos até a chama de sua própria vida. Ao mesmo tempo, a centelha divina da vida disparou até ela e se transformou em um manto de fogo multicolorido que cercava a jovem, como se ela fosse um espírito do fogo. A sua dimensão espiritual vibrava com o poder, Xiziun estava rompendo as leis e sobrepondo-se aos limites do talento e genialidade. Nesse instante, no mundo material, um rasgo apareceu alguns metros acima de Xiziun. Deste rasgo, um fio de energia da realidade fez sua aparição. Ele era tão denso e poderoso que nesse instante, toda a dimensão temporal estremeceu, até mesmo Li Shang sentiu as vibrações, uma pitada de preocupação apareceu em seu coração, mas então se lembrou de quem era a sua esposa e um sorriso confiante dançou em seus lábios. Afinal, haveria algo capaz de se opor à própria vida, afinal, a morte poderia vencer infinitas batalhas, mas jamais venceria a guerra. Xiziun nesse momento havia concretizado o seu desejo e levou sua mente para o mundo material novamente. Ela elevou seus olhos e se deparou com o fio de energia da realidade ganhando a forma de um círculo mágico divino. Ele era um pouco maior do que a sua palma, mas o poder presente nesta formação era surreal. No momento seguinte, um raio de pura energia da realidade disparou contra Xiziun ao mesmo tempo, uma voz reverberou pelo tecido da realidade. Não era uma voz masculina ou feminina, mas era a consciência da própria realidade ganhando voz. Você novamente desafiou os limites dos seres humanos. Seja julgada. Realidade. Todavia, um sorriso dançou nos lábios de Xiziun e ela simplesmente abriu os braços, como se quisesse abraçar a destruição que sobrevinha a ela. Neste momento, Shailauria apareceu e estava horrorizada com o que via à sua frente, mesmo ela sendo o fio de consciência que gerenciava este desafio, nada poderia fazer além de ver a jovem se destruída. Contudo, assim que o pilar de energia da realidade caiu sobre a cabeça de Xiziun, nada aconteceu, o pilar simplesmente não fez nada contra ela, na realidade, era como fosse apenas uma corrente fraca de água caindo em sua cabeça. Então, os olhos de Xiziun, bem como todo o seu corpo, emanaram uma aura dourada. Assim que isto aconteceu, a realidade retraiu. O ser dourado apareceu fora do corpo de Xiziun e agarrou o círculo mágico divino com suas mãos. Ele então fechou o punho e a energia da realidade foi dispersa como poeira jogada ao vento. Um sussurro permeou o tecido da realidade, que Xiziun quase entendeu como um pedido de desculpas. A energia da realidade que havia entrado no corpo dela foi sugada pelo tecido da realidade e desapareceu. Xiziun sorriu e se colocou de pé. O ser dourado desapareceu junto com a aura dourada e tudo voltou ao normal. Xiziun então andou lentamente até a frente e disse: nenhuma das poças de Qi, Xiziun. Shailauria. A energia temporal não se relaciona diretamente com qualquer tipo de Qi. Na realidade, se for pensado como acredito que você entende, o mais próximo seria o Qi fogo, certo? Xiziun. Em Shailauria. Todavia, o que mais se aproxima da energia temporal é isto. Xiziun moveu sua mão e uma lâmina de madeira abriu um buraco no solo. No instante seguinte, Xiziun estalou os dedos e um rasgo apareceu sobre o buraco. Dele jorrou um líquido verde e denso, do qual emanava o cheiro de todas as plantas da existência. O que mais se aproxima da energia temporal é a energia vital. Dela é possível retirar diversas energias diferentes e a temporal é uma delas. O tempo é algo maleável, capaz de ser avançado e desacelerado, é possível até mesmo retrocedi-lo. Xiziun. Energia vital. Do que você está falando? Shailauria. Xiziun então entendeu, seu conhecimento sobre a energia temporal, pelo menos conceitualmente, elevou-se acima de Shailauria. A energia vital é erroneamente chamada de energia da vida, mas são coisas diferentes.
a relação é como de uma fogueira, onde tem a madeira queimando e a chama, a energia da vida seria álcool jogado na fogueira que alimentaria ainda mais as chamas. Sendo assim, se eu enviar energia da vida suficiente para minha fonte de vida, eu posso forçar ela a produzir uma grande quantidade de fios de energias diversas. Sendo assim, aqui está, X1 estendeu a mão e sobre sua palma, uma esfera de energia temporal apareceu. Ela não podia ser vista, apenas sentida, mas sua presença era inigualável. X1 pegou a esfera de energia temporal e arremessou na poça de energia vital que ela havia criado. Ao fazer isso, todo o local tremeu e o local começou a se despedaçar, como se uma pedra tivesse sido jogada e quebrado um vidro. Todavia, o que se quebrava era o espaço ao redor do local.